Olá, eu sou a doutora Vanessa Milanese, neurocirurgiã, e tenho a honra de apresentar para vocês a doutora Sara Casagrande, neurologista, meu braço direito. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutora Sara, que vai compartilhar um pouquinho conosco sobre o primeiro passo quando nós pensamos na estimulação cerebral profunda. Como saber se você é candidato ou candidata à estimulação cerebral profunda para tratar a doença de Parkinson? Então, doutora Sara, quando que a gente pensa, na indicar a estimulação cerebral profunda para quem tem doença de Parkinson? Quando indicar? Primeiramente, queria agradecer o convite, estar aqui no canal, né? Eu estava há muito tempo ensaiando esse encontro. E respondendo a sua pergunta, né? A gente recebe muitos pacientes que às vezes mandam diretamente mensagem pra gente. E aí, será que eu sou bom candidato? Ou colegas mesmo que nos perguntam isso. Então é muito bom a gente esclarecer. Bom, o paciente com doença de Parkinson, nós temos alguns perfis. Tem pacientes que começam a doença muito jovens, né? Tem pacientes que já começam muito idosos. E a gente sabe que a evolução é diferente também. Mas todos eles, nós dizemos que temos uma janela de indicação, né? Uma janela de oportunidade desse paciente operar. Essa janela, ela foi descrita por quê? Porque se a gente operar muito cedo, e eu vou explicar quanto que é cedo, esse paciente pode ser operado, às vezes, ele não tendo doença de Parkinson, o que é um perigo. A gente tem que realmente ter certeza que é doença de Parkinson, e não o que eu brinco que são os primos do Parkinson, parkinsonismo atípicos, né? Ou outras doenças mesmo que podem imitar o Parkinson. Isso a gente consegue identificar depois dos primeiros 5 anos. Então, um número meio que mágico aí que a gente determinou por literatura são pelo menos 5 anos da doença. Não é do diagnóstico, que é outra coisa também, né? Que a gente tem. O paciente chega aqui, ele diagnostica depois de 4 anos a doença. Não, é do início do sintoma. Então, temos 5 anos. Aí já pode pensar, começou a janela de oportunidade, de indicação à estimulação. Antigamente, se indicava esse paciente muito tardiamente, porque eles pensavam, era uma ideia um pouco errada, de que esse paciente tinha que ter tentado todas as terapias, ser aquele assim, nossa, nada funciona mais, nenhuma terapia, nenhum medicamento funciona, agora sim vamos indicar. Também errado, né? É um mito isso, e que antigamente muitos pacientes eram indicados, até hoje, no momento que já se passou o tempo, que é o final dessa janela, onde o paciente pode, inclusive, ter algumas sequelas já da própria doença, quadros cognitivos da própria doença, e isso pode piorar com a cirurgia. Então, essa janela, ela começa aos 5 anos, e a gente não tem um tempo determinado. Depende de cada, como eu falei, evolução. Pacientes jovens, que começam Parkinson jovens, eles têm uma janela mais estendida. Quem começa um Parkinson um pouco mais na vida ali acima de 60, 70 anos, tem uma janela mais encurtada, até porque a gente tem os acometimentos neocorticais, corticais que geram quadros cognitivos. Isso é importante, os 5 anos. Além disso, esse paciente, ele precisa ter tentado as terapias mais tradicionais para a doença de Parkinson, os medicamentos, que nós temos, graças a Deus, bastante hoje aqui no mercado brasileiro, e estar em tratamento otimizado. O que é isso? O médico dele tem que ter tentado uma dose, pelo menos, né? E mesmo assim, esse paciente não está tão bem. Então, assim, ele tem o wearing off, que é aquela flutuação de sintomas durante o dia, ou ele tem as discinesias, que são aqueles movimentos involuntários secundários às medicações. Se aumentar o remédio, o paciente tem a discinesia. Se diminuir, ele entra em off e fica rígido, lento, tremendo. Então ele tem flutuações, ele tem discinesias, ele já está com a terapia otimizada, ele tem pelo menos 5 anos de doença. E aí, depois disso, a gente vai fazer uma triagem, né? Para ver se realmente esse paciente pode ser um bom candidato, que é o teste do Prolopa, né? O teste da sobrecarga levodopa. E é exatamente sobre esse teste que eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente. Primeiro, em que momento a gente pensa nisso, né? Como que ele é feito e como que o paciente deve se preparar para esse dia, né? Assim, quantas horas tem que ficar sem medicação, com relação à alimentação também, que cuidados que deve ter, que são necessários nesse dia? Na verdade, o que foi visto na literatura e na prática é que o que acontece nesse teste de melhora, tirando a discinesia, né? Então, assim, quanto que esse paciente melhora, seria mais ou menos, vamos dizer assim, preditor do que a cirurgia iria ajudá-lo. Então, ele é muito importante. Acho que é uma mensagem, assim, para todo mundo que está vendo esse vídeo, ele é fundamental e ele é obrigatório. Que esse paciente não melhorar do teste, então, por exemplo, ele
não consegue andar e depois do teste ele continua não conseguindo, isso pode ser um alerta de que essa marcha, por exemplo, poderia não melhorar realmente com a cirurgia. O teste da levodopa, o paciente ele precisa vir no que a gente chama de off, né? Então, ele não tomar os medicamentos para Parkinson. Não é somente a levodopa. Ele não pode tomar os outros medicamentos também. Então, pramipexol, outro medicamento que ele usa para amantadina, que ele usa para o Parkinson. A gente estipula mais ou menos de 8 a 12 horas, né? No dia anterior, a noite anterior, ele não toma e ele vem de manhã, né? Então, a partir da noite, ele não toma, ele chega aqui mais ou menos com 12 horas sem a medicação e chega em off, né? Um pouco difícil para o paciente, muitas vezes. Ele chega nesse momento aqui. O ideal é que ele tome um café, tá? É um café leve, um café da manhã leve. Então, com pouca proteína, porque a gente sabe que a proteína interfere muito na absorção da levodopa. Então, evitar leite, evitar queijo, né? O presunto de manhã. Mas não pode vir em jejum. Porque os pacientes que vêm em jejum, o teste como uma sobrecarga, a gente sabe que a levodopa ela pode ser hipotensora, o paciente pode ter essa queda de pressão. Então, venha alimentado, mas também uma alimentação leve. Né? Então, chegue com acompanhante, a gente sempre pede, o ideal, não voltar dirigindo, tem alguém que se precisar volte, né? Trazer também, às vezes não precisa trazer, normalmente o médico ele já tem a levodopa, que é a levodopa dispersível, que é o que a gente faz. Mas é bom ele trazer os medicamentos dele, porque logo depois eu libero para ele tomar os medicamentos. Ele vai chegar aqui no consultório, vai entrar na consulta. Eu normalmente pego um pouco se eu não conheço o caso, eu pego um pouco da história desse paciente e a gente começa fazendo. Então, nós temos um protocolo de filmagem para registro, né? Nada divulgado, para registro mesmo. E nós eu aplico uma escala, que é a escala universal da doença de Parkinson, né? O PDRS. São escalas que avaliam toda a parte motora desse paciente. A gente faz a parte 3, que é a parte motora, né? Onde a gente avalia grau de rigidez, de tremor de repouso, tremor de ação, não só lentificação de membros superiores, mas membros inferiores. A gente vê equilíbrio, a gente vê marcha, fala, expressão, voz, né? O tom de voz também. Então, a gente analisa esse paciente de uma forma bem completa, né? Protocolada, essa escala é protocolada, no off. Logo depois eu administro a medicação, tá? Então eu vou abrir aqui para mostrar. Sempre fica aqui com a gente, que é uma levodopa que ela é dispersível. A gente mistura e vira uma aguinha branquinha. Nós damos essa dose calculada na dose que o paciente usa de levodopa no dia a dia, mais ou menos de medicações, né? Então a gente coloca uma sobrecarga, né? Isso é calculado aqui, uma porcentagem mais ou menos que a gente faz, acima do que ele toma, do que ele tomaria ali de manhã. E a gente espera alguns minutos. Por ela ser dispersível, é uma medicação que tem um efeito mais rápido. Quando o paciente entra em on, que é aquele efeito da levodopa, né, que ele sente as melhorias, ele tem que estar no melhor estado dele. E muitas vezes, eu brinco que às vezes eu falo assim, olha, hoje você vai estar até melhor do que você já esteve. Normalmente, principalmente um paciente que não está usando ainda tanta sobrecarga em casa. A discinesia pode vir, e tudo bem, e eu reavalio esse paciente novamente, com aquele protocolo da mesma escala. E eu vejo, depois eu faço um cálculo de quanto que esse paciente melhorou, do off pro on. O ideal, né, é que esse paciente tenha pelo menos 33% de melhora para ser um candidato. Quanto mais, teoricamente, melhor. Só que às vezes o paciente teve, sei lá, 70% de melhora, mas ele não melhorou para andar, ou não melhorou para falar. Não quer, ele está nos critérios de indicação, porque ele teve mais de 33. Mas aí começa a vir a importância de uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar, que a gente tem, né? Eu e a doutora Vanessa, a gente tem essa visão que acho que faz um diferencial para o nosso paciente, né? E para nossa vida também como profissional, porque nós aprendemos muito, né? Da importância mesmo de uma equipe junta, coesa, com o mesmo foco, que é a melhoria do paciente. Por isso, nós temos na nossa equipe fisioterapeutas, nós temos psicólogos que vão fazer o teste neuropsicológico que a gente vai comentar, nós temos psiquiatras, otorrinos, fonos, que vão fazer toda essa avaliação, né? Além da neurocirurgiã, da neuroclínica, e a gente faz essa avaliação bem completa, cada um com seus critérios também de avaliação, para a gente ver realmente, será que é um paciente
Por exemplo, nós vimos recentemente isso, um paciente que não estava muito bem da fala no teste da levodopa, mas nunca tinha feito fono. Será que a gente vai condenar? Não, esse paciente não vai melhorar com a cirurgia. Ou somente porque ele nunca fez uma fono, que a gente sabe que é importante, independente de cirurgia ou não. Então, nesse caso, até por curiosidade, a gente achou melhor não contraindicar no momento, mas a gente segurou um pouco a cirurgia, pediu para esse paciente fazer toda essa terapia e vai repetir o teste da levodopa, porque eu creio que vai ser um bom candidato, mas precisa ter esse olhar. Isso é o teste da levodopa. Tá? Então, o paciente pode ter um pouco de náusea, pode ter um pouco de tontura, pode ter um pouco de baixa pressão. É muito raro, mas pode acontecer. Depois disso, a gente se reúne, né, e aí discute numa reunião interdisciplinar para definir, né, se realmente é candidato ou não candidato, ou até candidato futuro, no caso desse paciente mesmo, que precisou fazer essas sessões com a doutora Giovana e tá tendo uma resposta muito boa, inclusive, né? Bem, Sari, que exames pré-operatórios são necessários no momento em que o paciente é candidato à estimulação cerebral profunda? Bom, então é importante que ele faça, né, algum exame laboratorial para afastar alguma alteração metabólica, principalmente se ele tiver alguma comorbidade, pressão alta, usa alguma medicação, ver a coagulação. O exame de imagem, que é fundamental, né, que nós temos aí disponíveis, inclusive na Beneficência, em outros hospitais, como a doutora Vanessa fez esse link também do Equipe de Neuroimagem Internacional com do Brasil. Nós temos imagens avançadas, né, dos núcleos onde são implantados os eletrodos para facilitar muito no planejamento pré-operatório, então é fundamental, além de ver outras alterações que podem, evidentemente, aparecer na imagem, então é importante. O teste neuropsicológico, além do teste da levodopa, para avaliar a questão de cognição desse paciente, são fundamentais. Excelente. E quais as orientações clínicas para o momento, para o dia da cirurgia, ali para o paciente, com relação a que momento que para de tomar a medicação, o que é que ele deve pensar também ali na hora dos testes intraoperatórios, né, que você sempre está lá conosco. Sim. Então, que orientações você passa nesse momento? Bom, então é importante que esse paciente também, ele sempre vai acompanhado, ele vai estar internado, né, que ele fique 8 horas sem a medicação também, para que a gente possa fazer os testes desse paciente nesse momento ali dos sintomas evidentes e na hora da estimulação a gente testar a melhora, né? Então, levar a medicação também que usa ali, o acompanhante está com a medicação, porque logo depois que terminam os testes, ele pode utilizar a medicação mesmo ali, o anestesista administra, para ele não se sentir mal, enfim. A cirurgia ela é feita com uma sedação leve, então o paciente fica acordado, mas fique tranquilo, porque os pacientes não sentem dor, porque eles têm bloqueio anestésicos dessa região do couro cabeludo, né? E o cérebro mesmo em si não dói. É importante que ele saiba que a gente vai estar ali junto com ele, qualquer desconforto a gente tenta minimizar, então escolher a música predileta é uma coisa fundamental que a nossa equipe tem esse cuidado, a doutora Vanessa também faz, tem gente que faz playlist, né, já vem com playlist cirurgia, então ter aí o seu playlist pronta para que seja um dia marcante, especial na vida desse paciente e da sua família. Excelente. E marcante para nós também, né? A gente sempre fica ali também emocionado, né? Sim. Com as melhoras, enfim, com o entusiasmo daquele paciente. Muito obrigada por todas as suas orientações, obrigada por todo o cuidado, né, com os nossos pacientes. Espero que com esse vídeo você tenha sanado algumas das suas dúvidas ali antes da cirurgia. Compartilhe aqui com todos que você sabe que pode precisar dessas informações antes de fazer o implante cerebral profundo, né? Afinal de contas, várias pessoas podem ter essas dúvidas. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por assistir e pense bem sobre a saúde dos seus neurônios dopaminérgicos.